Salmo 25, versículo 12, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha o que diz o texto, que lindo. O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido também: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, queridos, escute só. Eu quero falar em alguns instantes com vocês sobre o temor do Senhor. Irmãos, nós estamos não só envolvidos, mas comprometidos até a cabeça com uma campanha chamada O Temor de Deus nas Eleições. Irmãos, nós cremos realmente que a solução para a nossa nação não estão em projetos políticos, meros projetos políticos. Nós cremos que a solução para a nossa nação está em Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Queridos, então nós temos os nossos movimentos políticos, mas eu não creio que a solução está só nele. Mas se o movimento que a gente fizer no natural for movido pelo discernimento do Espírito, então isso vai trazer um fruto duradouro. Agora pega aqui no seu espírito, irmão, com muito carinho. Irmãos, em todos os lugares que estamos olhando, existem defensores de candidato A e de candidatos B. É verdade ou não é? Irmãos, as piadas não faltam. Existem piadas de todos os lados e existem ofensas de todos os lados. E é uma coisa interessante que a gente recebe o tempo todo: não vou falar de política não, mas deixa eu... E daí, ali está o tempo todo envolvido. Queridos, eu creio, Lucas, eu creio, Leandro, eu creio, Alon, Rubian, Cris, que nós, como cidadãos, precisamos exercer o nosso voto com hombridade, com seriedade. Mas escute uma coisa, querido, eu não sei se essa briga é a briga que nós devemos assumir. Há um tempo atrás eu ministrei aqui na igreja: lute a luta certa. Sabe, queridos, deixa eu dizer com o maior carinho: independente de quem vencer as eleições, daqui a alguns meses essa discussão não fará mais sentido. Mas eu tenho dito, eu lembro assim de cabeça, já falei isso com a Karina, com a Alon, com o Rubian, com outros. Queridos, quando nós levantamos uma bandeira de partido, nós precisamos ter cuidado, porque nós somos pastores e líderes de pessoas de todos os partidos. Nós não vamos levar para o céu só quem vota em fulano e quem vota em cicrano. Nós vamos levar para o céu e queremos mostrar o caminho do céu a todos os filhos de Deus. Uns têm um entendimento político A, outros têm um entendimento político B, mas escute bem uma coisa, querido: isso não é a prioridade do reino. A prioridade do reino é Cristo ser estabelecido nessa nação. Agora entenda bem, eu creio, você pode me dizer o seguinte: mas olha, Alex, eu creio que nesse movimento de Cristo ser estabelecido, quem Deus vai usar é fulano de tal. Ok, você pode ter esse direito e pode pensar assim, não tem problema nenhum. Mas, querido, nós não fomos chamados por Deus para brigarmos pela luta de política. Faz sentido ou não? Nós fomos chamados por Deus para implantar o reino e dizer: vem Jesus e reina aqui. Amém. Entendeu? Faz sentido o que eu estou dizendo? Amém. Então, queridos, brigar por causa disso é tolice. Agora nós podemos, quanto cidadão, eu voto em fulano, os valores dele são valores da palavra do Senhor, tal. Agora escute só: o salvador dessa nação não é nenhum desses candidatos que estão aí. O salvador do Brasil é Jesus Cristo. Amém.
Faz sentido ou não? Amém. Vamos sim, mas eu não tenho direito de me manifestar. Claro que tem, Angel. Claro que tem, mas não brigue por isso. Não brigue por isso. Está entendendo ou não? E aí eu quero fazer um convite a você. E isso que eu digo, talvez seja de uma maneira mais incisiva para essa casa. Mas deixa eu dizer para você, eu quero te fazer um convite, para que antes que você decida por isso ou por aquilo, você coloque diante do Senhor. Você decida orar. Olha o que diz a palavra do Senhor que nós lemos, foi o texto, Salmo 25, versículo 12: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Posso parafrasear aqui? O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá em quem deve votar. Verdade ou não? Que é isso, caminho que deve escolher? Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá. Então eu quero desafiá-lo, querido, a sair das discussões naturais e ir para o reino do Espírito. Nós somos uma casa que o nosso valor principal é a oração, e a oração, no nosso entendimento, é ouvir a voz de Deus. Senhor, qual o movimento que eu tenho que fazer? Sabe, orar por essa nação, orar por aquele, se você crê que é essa pessoa que Deus está te dirigindo, ore por ela. E não é errado você até, olha, eu vou votar em fulano, eu acredito nisso. Você vai votar em quem? Estou em dúvida, olha, eu vou votar nesse por causa disso, tal. Mas não é a sua briga, não é a minha briga. A minha guerra é na oração, a minha guerra é no mundo espiritual. É entender que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Deus vai vir e vai sarar essa terra. Amém. E daí eu vou fazer o seguinte: eu vou temer o Senhor, porque Ele vai instruir o caminho que eu devo seguir. Amém. E o texto de Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vou trocar a palavra princípio por começo, mesma coisa. A palavra do Senhor é o começo, ou melhor, o temor do Senhor é o começo. Sabe, queridos, se nós não começarmos pelo começo, nós teremos um problema sério de fundamento. Se o temor do Senhor é o começo, o temor do Senhor traz fundamento para todas as coisas. Sabe, irmãos, eu quero te convidar cada um de nós, Fernando, Jonas, Xaxá, Denise, Lucas, Paula, Emília, quando você for postar alguma coisa, pergunte: Jesus Cristo postaria essa coisa? Sabe, irmãos, às vezes o que você está postando, você acha que está certo até, mas está ofendendo alguém. E a ofensa não é um caminho de Jesus. Estão comigo ou não? Amém. O temor do Senhor é o começo, Irene. Não é a política que é o começo. Não é o presidente que é o começo. É o temor do Senhor, Denise. Isso não quer dizer que as coisas secundárias também que não são relevantes. Isso não quer dizer que não é relevante quem eu vou votar. É super relevante. Eu preciso desenvolver minha cidadania. Eu preciso me envolver com movimentos como Todos contra a Corrupção, onde há um movimento e tantos pastores da nossa nação envolvidos para que não votemos em quem tenha passado sujo. Pessoas honestas com valores de Deus. Mas isso não é o começo, Leandro. O começo é o temor do Senhor. O começo é o temor do Senhor. Esse é o começo. Essa é a minha base, essa é a luta. Quando você for guerrear uma guerra, pergunte: eu morreria por essa guerra? Valeria a pena morrer? Então entre nessa guerra. Você acha que vale a pena morrer pelo Lula? Vale a pena morrer pelo Bolsonaro, pelo Ciro, pela Marina, Emael, Geraldo? Você pode até achar eles legais. Não estou defendendo A ou B, mas eu não morreria por nenhum deles. Mas eu morro por Jesus. Amém. Faz sentido, mãe? Amém. Faz sentido? Amém. Qual é a luta que nós vamos guerrear? A nossa luta é a oração. E como consequência dessa oração, que é o temor do Senhor, e aonde eu encontro o temor do Senhor,
daí eu me movimento no meu voto, eu me movimento na minha honestidade, eu me movimento na minha generosidade. E temor, Érica, não é medo. Entendeu? Quando Adão estava lá no Éden com o papai, que Deus ia todo dia, a Trindade ia lá todo dia conversar com Adão, Adão tinha temor do Senhor. Mas quando Adão pecou, ele se escondeu porque teve medo. Olha que diferença. Temor do Senhor não é medo de Deus. Quem tem medo de Deus é quem está nas trevas. Temor do Senhor é intimidade com Ele. Está entendendo ou não? O homem que teme ao Senhor, Jonas, o Senhor o instruirá no caminho que deve seguir. O homem que teme ao Senhor, Mafê, o Senhor instruirá em quem deve votar. Amém? Você gostaria de orar por essa nação? Amém. Eu gostaria também. Amém? Vamos orar. Leandro, vem aqui, querido. Profeta do Senhor. Venha declarar sobre essa nação. Queridos, no próximo dia 6, no dia que antecede a votação, nós vamos participar de uma grande vigília, pedindo que o temor do Senhor venha sobre essa nação. Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu já quero convidá-lo a pensar e colocar na sua agenda. Dia 6 de outubro, nós vamos estar juntos numa vigília, buscando ao Senhor para que o temor de Deus venha sobre essa nação. Você crê nisso e concorda comigo em nome de Jesus? Vamos orar pela nação, querido. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Deus, que nós temos de poder, Deus, confiar no Senhor, poder confiar no Teu nome. E em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, ó Pai, essa nação em Tuas mãos. E cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor, ó Deus, para cada um de nós, para essa nação, Senhor. E que ao votarmos, Deus, que haja, Deus, temor no nosso coração. E que possamos, ó Pai, votar, ó Deus, conscientemente, Pai. E nós, ó Pai, como igreja do Senhor, abençoamos o Brasil. Nós, como igreja do Senhor, ó Deus, abençoamos, ó Pai, os nossos governantes, conforme, ó Deus, orienta a Tua palavra, Senhor. E eu sei, Pai, que existem milhares de pessoas que têm orado, Pai, pelo Brasil, que têm orado pela nação. E temos declarado, Senhor Deus, em nome de Jesus, numa só voz, numa só fé, que o Brasil é do Senhor e bem-aventurado, cuja nação, o Deus é o Senhor. E nós temos declarado: Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor desta nação. E cremos, ó Pai, que tomará posse, Deus, naquele lugar, ó Deus, aquele que o Senhor já escolheu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.